Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós temos neste domingo uma liturgia esplêndida. Se trata da festa de Cristo Rei. Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se encarnou e que esteve vivendo entre nós durante 33 anos. É interessante considerarmos como Deus é a bondade em essência, e Ele, desde toda a eternidade, Ele gera o Filho e dá ao Filho tudo, absolutamente tudo, porque Ele dá a própria essência divina, ou seja, o Filho é Deus com o Pai. Do amor de ambos procede o Espírito Santo, que também possui a essência divina dada por eles. Ou seja, Ele que é absoluto, o ser mais perfeito, o único ser perfeito na realidade que existe, Ele dá tudo, Ele é a bondade. E existe uma ideia errada nos nossos dias de que aquele que é mais oprime o que está embaixo, oprime o que é menos. Isso é uma mentira. A verdade é que aquele que é mais, ele quer dar. Ele é mais e ele tem mais e ele quer dar tudo o que ele tem, desde que ele tenha o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo é, por excelência, o modelo do Rei. Por quê? Porque Ele quer dar tudo. E toda a criação é feita dessas doações e depois do retorno, que é a glorificação de Deus. Deus faz a natureza abundante, maravilhosa, cheia de desigualdades, porque cheia de variedade. Ele é como um artista que vai pintar um quadro, mas um quadro com muitas cores, com toda espécie de variedade de cores, de formas, de maravilhas, e tudo ele deixa estampado nesse quadro maravilhoso que se chama criação. E nessa criação, uns dão aos outros, umas criaturas dão às outras e as outras retornam aquilo que receberam. Se não houvesse água, como a terra seria fértil? E se a terra não fosse fértil, como haveria os vegetais? E se os vegetais não existissem, como viveriam os animais? E assim nós podemos ver toda a criação é feita de doações e depois de retornos e glorificações, porque é a imagem de Deus. E Deus fez dessa forma maravilhosa a sua criação. Então, nós temos nesta liturgia estampada essa mesma realidade. A primeira leitura nos fala do pastoreio. Alguém que tivesse o espírito moderno, igualitário, diria: o pastoreio não tem nada a ver com a realeza, porque uma coisa é ser rei, outra coisa é ser pastor, é gostar das ovelhas, cuidar das ovelhas. Isso é uma mentira. É uma mentira porque, na realidade, o bom pastor é aquele que é superior às suas ovelhas e que procura dar tudo às suas ovelhas. Nós vimos aqui na primeira leitura que nos fala da ovelha que tem a perna quebrada, da ovelha que tem tais defeitos, aqueles outros. Depois, até a ovelha gorda, ele não despreza a ovelha gorda. Não está dito, a ovelha gorda tem que acabar com a ovelha gorda, porque ela tem muito, e a coitadinha lá está morrendo de fome. Não, ele cuida de todas as ovelhas, e ele quer que todas subam, todas se elevem, todas fiquem sãs, todas fiquem curadas, todas cheguem ao auge, à plenitude de sua saúde. Esse é o verdadeiro pastor, e ele, portanto, é rei. E assim também o rei.
o rei verdadeiro é aquele que sabe ajudar a todos que estão embaixo e sabe elevar aqueles que estão embaixo para que se aperfeiçoem. Nós conhecemos casos e mais casos na história. Por exemplo, nós conhecemos a história de São Martinho de Tours. São Martinho de Tours, bispo na França, bem nos primeiros séculos da igreja. Tá bem, ele era oficial romano, tinha se convertido, acabado de se converter, estava andando por uma estrada a cavalo. Como oficial romano, ele possuía cavalo, inclusive estava fazendo muito frio, ele tinha uma capa de frio bem considerável. Tá bem, e ele encontra um pobre miserável pela rua, pela estrada. E esse miserável, esse pobre, pede a ele uma ajuda, porque estava morrendo de frio. O que fez São Martinho? São Martinho possuía essa capa que lhe era concedida pelo próprio Império Romano, como oficial romano. Só que o Império lhe dava metade do valor da capa, outra metade ele que tinha que colocar. E ele então comprou uma capa dessas, metade paga pelo Império Romano e metade paga por ele. O que ele fez? Ele repartiu a capa em dois, porque ele não podia dar aquilo que era do Império Romano, só podia dar a parte dele, mas a parte dele ele deu inteira. Repartiu a capa em dois e deu metade para o pobre. Se enrolou no resto da capa e continuou seu percurso, até que ele encontrou uma igreja. Apeou do cavalo e entrou na igreja para rezar. Quando ele entrou na igreja para rezar, qual não foi a surpresa dele? Ele viu uma imagem de Jesus Cristo flagelado. E estava enrolada nessa imagem a metade da capa que ele tinha dado para o pobre. Ou seja, era Jesus Cristo incentivando a ele a caridade. E aquele pobre que ele tinha encontrado na estrada era o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando a civilização é cristã, não é igualitária. Pelo contrário, incentiva aqueles que são mais, e são mais por natureza, são mais por muitos fatores. Tal seria, Deus não é gago para começo de conversa, e portanto ele não vai fazer duas criaturas iguais. Ele faz toda a criação, ele fez de uma forma desigual. E aqueles que são mais devem ter em relação aos que são menos a caridade. Aqueles que são menos devem ter submissão. É o que está dito aqui numa das leituras, que ele, nosso Senhor Jesus Cristo, se fez submisso. Depois, vamos até reler, porque vale a pena. Então, em primeiro lugar, Cristo como primícias. Então, ele diz antes assim: com efeito, por um homem veio a morte, também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Deus ama a ordem. E sem ordem, não há paz. Às vezes as pessoas querem fazer a paz. Então vamos fazer um acordo de paz. Só que silêncio total sobre a palavra ordem. Santo Agostinho definia a paz como a tranquilidade na ordem. Ou seja, é preciso que haja ordem para que haja tranquilidade e paz. Tá bem. Então, uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias. Ou seja, tem um que é primeiro. Na criação também, teve um que foi o primeiro, Adão. A partir dele que Deus fez toda a humanidade. Ele podia criar logo, de uma vez, 20, 30 homens juntos. Não. Ele fez um, Adão. E desse vieram todos os outros. Tá bom. Em tudo, em toda a história sagrada, se nós formos pegar, Deus trata a humanidade com hierarquia. É um Moisés que guia o povo. É um Abraão que é fonte do povo eleito. É um Gedeão que salva o povo eleito. Enfim, quantas
quantas lições de desigualdade existem na própria Sagradas Escrituras. Mas continuemos. Então, em primeiro lugar, Cristo como primícias, depois os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força, pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. Então, um reinado de Cristo, por onde todos os inimigos estão sob os pés de Cristo. E quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. É muito bonito. A submissão é algo extraordinário. A revolta contra a autoridade é pregada por pessoas que não têm amor a Deus, porque não é o que está dito nas Sagradas Escrituras. Na própria perda e encontro do menino Jesus no templo, está dito que Jesus Cristo, depois que Nossa Senhora, São José encontraram a ele, eles voltaram a Nazaré, e está dito que Nosso Senhor Jesus Cristo lhes era submisso. Quer dizer, ele, homem-deus, era submisso a sua mãe e seu pai. Exemplo para nós, exemplo de desigualdade, exemplo de perfeição. E assim, temos aqui todas essas leituras vão no mesmo sentido. Para contar mais um caso, nós conhecemos a história de um santo dos nossos dias, São Pio de Pietrelcina. Quem vai a San Giovanni Rotondo, na Itália, logo ao chegar à distância, já vê uma grande construção maravilhosa, toda de mármores. E alguém diria, deve ser um palácio de uma pessoa muito rica. Não. À medida que a gente vai se aproximando, vê que é um hospital enorme. Durante muito tempo foi dos melhores hospitais da Itália. Quem construiu esse hospital? E por que dos mármores? Por que dessa maravilha toda? Era um frade, pobre, São Pio de Pietrelcina. Quando ele estava construindo, impugnaram a ele e disseram, mas como? O senhor construindo uma coisa desse porte, com esses mármores? Aí ele respondeu, pura e simplesmente isso. Ele disse, eu vejo nos pobres a pessoa de Jesus Cristo. E eu preciso honrar Jesus Cristo como ele merece. Então eu vou fazer o melhor que eu possa para honrar a Jesus Cristo. Ou seja, essa é a verdadeira imagem da realeza, a verdadeira imagem do pastoreio, aquele que ama as suas ovelhas, mas não quer se rebaixar até as ovelhas, porque ele quer, estando de cima, fazer muito bem a todas as ovelhas. Ele, em matéria de liturgia, era primoroso. Visitando o museu, onde estão os objetos todos particulares dele, na realidade nós encontramos cálices de ouro, objetos litúrgicos de primeira categoria. Por quê? Porque eram para Deus. E a Deus se deve louvar com aquilo que há de melhor. É o que ensinava o pobre, paupérrimo São Francisco de Assis. Ele, em carta a discípulos dele, escreve, para Deus se deve dar o melhor. Os tecidos dos altares, os tecidos que servem na liturgia, tudo do bom e do melhor. Assim se deve tratar a Deus. E quem tem esse espírito, vê nos pobres uma imagem de Deus e faz todo o bem possível a esses pobres. E é o que nós vemos no Evangelho, porque no Evangelho nos fala justamente daqueles que tinham sede e nós demos de beber, aqueles que tinham fome e nós demos de comer, aqueles que estavam nus e nós vestimos,
aqueles que eram estrangeiros, nós recebemos em casa, os que estavam doentes, os que estavam na prisão, e nós visitamos. Ou seja, a verdadeira civilização, a civilização cristã, é cheia de caridade. Por quê? Porque é cheia de desigualdade. Se houvesse uma igualdade completa, ninguém estava pensando em fazer caridade em relação aos outros. Ninguém queria beneficiar o outro. Cada um seria egoisticamente ele mesmo e só pensaria nos benefícios para si. O que nos ensina Jesus Cristo é algo bem diferente. Então, vamos pedir nessa liturgia que nós saibamos honrar a Deus como Ele merece. Honrar tendo o Espírito dele, Jesus Cristo. Fazendo como Ele fazia e sendo como Ele era. Amando as submissões, amando as desigualdades, amando a generosidade, a caridade, o fazer bem àqueles que são menos do que nós, e se nós somos menos do que outros, amar, olhar para cima e dizer: que bom, meu Deus, eu vos dou graças porque Ele é muito mais do que eu. Esse é o verdadeiro espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. Rei, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.